pastor Leandro. Dê um forte aplauso ao Senhor pela vida dele. Deus abençoe, Leandro. Que o Senhor te use poderosamente. A paz, irmãos. Obrigado por esse tempo, por terem vindo à casa do Senhor. O que sai desse púlpito, o que sai dessa casa, sempre nos alimenta. E há quase 2 anos Deus colocou um tema, apenas o tema de uma mensagem. E eu vinha trabalhando já há algum tempo em cima dessa mensagem. Mas não sabia que seria hoje. Mas é porque é hoje que o Senhor quer falar com a gente. E agradecer ao pastor Jackson pela oportunidade, por ter feito esse convite, aos pastores da casa, ao quem nós caminhamos, servimos, aprendo muito com vocês, são minhas referências, a todos os pastores, presbíteros, os amigos, protocolo, todo mundo a gente aprende, a gente está sempre podendo compartilhando experiências, e isso para mim é muito importante. É uma fase de amadurecimento, de crescimento, e eu creio que Deus tem algo muito mais para todos nós. Nós só temos que nos colocar na brecha, abrir o nosso coração, e é assim que o Senhor faz. Amém? Eu pensando no que poderia falar aqui hoje e a gente poder meditar junto nesse tempo que nós vamos estar juntos, eu queria que colocasse, por favor, na tela o tema da igreja, o ano do crescimento, o ano discipulado e crescimento. Por favor, o tema da igreja. Se for possível. Aqui. O ano do discipulado e crescimento. Olhando essa frase, esse tema que o pastor colocou no coração, que Deus colocou no coração do nosso pastor, eu fiquei pensando e meditando sobre ele. Nós estamos no mês de abril. E o que isso pode trazer para nós? Como discípulo, como discipulador, eu como líder de um pequeno grupo, o que pode trazer para nós? Qual é a referência qual é o impacto dessa frase, desse tema para a nossa vida? O que é ser um discípulo? Como é que eu vou crescer? 2023, o que espera de mim? O que eu posso aproveitar dessa casa? A visão da igreja, a visão que Deus colocou no coração do nosso pastor foi pequenos grupos, líderes que cuidam, discipulam, oram, jejuam junto, fazem crescer. Deixa eu perguntar aqui. Alguém aqui já teve um discípulo, um discipulador, alguém que caminhou junto com você no início da sua fé? E no início da sua fé, essa pessoa pegou no seu braço, mostrou o caminho, disse: Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Te ensinou, te ajudou. Talvez quem batizou aqui pela casa, aqui pela catedral, talvez tenha recebido um livro, o Curso das Águas. E esse líder pegou com você algumas horas do seu tempo e dedicou com você algumas horas para ensinar o que estava no livro, para te fazer entender. Ele discipulou você, ele te ajudou. Hoje você passou pelo processo dos batismos, está batizado, talvez já esteja servindo na casa. Como na integração, a gente, as pessoas que aceitam a Jesus, a gente leva para a salinha, a gente faz o processo, mostra que aqui é a casa dela, que é a visão, o que é a igreja.
Então nós integramos ela a uma rede, a um pequeno grupo, e ali o líder vai cuidar. Então hoje tem pessoas servindo conosco no protocolo, servindo conosco em outras áreas que passaram por esse processo de um discipulado, de um cuidado. Deixa eu perguntar, quem de vocês já passou por esse processo? Ou aqui na igreja, ou no Brasil, de onde você veio? Alguém pegou no seu braço e disse assim, vamos junto. Sabe o que essa pessoa estava fazendo com você? Crescendo você. A questão é que muitas das vezes a gente se posiciona na igreja e acha que está bom. Vou parar por aqui. Vou no culto, domingo, segundo, primeiro, vou na quinta, quando der vou no PG. Às vezes a gente para de crescer. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Porque para eu crescer, eu tenho que continuar evoluindo. Eu tenho que continuar a levar, aquilo que eu recebi, eu tenho que dar. Aquilo que eu recebi de graça, através dos líderes que nos discipularam. Até é interessante, essa semana, uma pessoa muito querida nossa lá do Brasil, minha testemunha de casamento, faleceu segunda-feira. Uma pessoa, ela no mundo comercial, empresarial, foi a pessoa que mais me ajudou. Foi uma pessoa que abriu minha mente para muitas coisas. Trabalhei com ele, minhas condolências à família, muito querida, mais de 30 anos de amizade com meu pai. E essa pessoa, ela me ajudou muito. Ela me ajudou a crescer, a expandir. E é essa ideia que eu quero trazer para vocês aqui. O tema da mensagem, se por favor for possível colocar na tela, é que alguém que nos ajudou, alguém que nos mentoreou, ele é alguém em algum lugar. Ele foi alguém em algum lugar na nossa vida. Em algum momento na nossa vida, eles nos ajudaram, eles nos abraçaram e disse, vou caminhar com você, vou te levar a algum lugar. O texto que eu quero ler com vocês aqui é o livro de João, capítulo 6 e alguns versículos. A primeira multiplicação dos pães. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Alguém em algum lugar. Da mesma forma que algum dia um discipulador, alguém, o seu líder, o seu pastor te ajudou,
esteve no seu lado, orou com você nas suas batalhas, lutou com você, não desistiu de você. Ele foi alguém na sua vida, ele foi alguém que marcou a sua vida. Por isso que talvez você esteja aqui hoje à noite. Mas essa referência de líder, essa referência de cuidado, eu não posso parar em mim. Eu tenho que continuar ela. Quando Jesus atravessou o mar da Galileia, e o mar da Galileia, essa multidão que atravessava junto com ele, eles estavam esperando um milagre. Estavam esperando uma palavra, pastor Tarsis, um cuidado, uma palavra que pudesse trazer a esperança, um milagre que pudesse trazer a cura na sua vida. Mas o que aconteceu com esse povo? Quando eles acabaram de atravessar o mar, Jesus percebeu que havia ali uma grande multidão que o seguia, porém, Jesus preocupado com a fome deles, em alimentar eles. O lago da Galileia, na época, era conhecido por ser rico em peixes. Existia aproximadamente 22 tipos de peixes, e o comércio de peixe na região era era um comércio muito forte. Então, relativamente, não havia necessidade de ter uma multiplicação. Só que o que Jesus estava querendo ensinar nesse texto é que quando nós confiamos nele, quando nós entendemos que ele é, ele pode. Amém? Então, o primeiro tópico que eu quero poder pensar um pouco com vocês é: Jesus sempre quer nos ensinar algo, e esse algo é confiar nele. Confia nele. Vemos que Jesus está preocupado com a fome da multidão. Veja o versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Sabe, gente, a gente às vezes não confia em Deus. Mas, na verdade, a gente confia em Deus, só que a gente não confia nas pessoas que Deus coloca no nosso lado para confiar, para caminhar. A gente quer ouvir um clarão no céu: o Senhor falou comigo. Às vezes, eu não sei o que você está esperando de Deus, mas às vezes a pessoa que está no seu lado, o seu líder, o líder do seu pequeno grupo, o seu pastor às vezes traz uma palavra, e você assim, ele conhece a minha vida, isso não é de Deus não. A referência que nós temos de Jesus é: confie em mim, eu posso, eu sou. Ele sabe o que está fazendo. A questão, muitas vezes, é que nós queremos colocar: Senhor, toma o controle da minha vida. Está aqui, controle. E a questão é que a gente dá o controle e diz assim: Senhor, coloca no canal tal. Não é? Coloca no volume tal, é mais confortável aos meus ouvidos. Então, o que eu quero trazer como reflexão aqui essa noite é que para nós sermos alguém em algum lugar, na vida de alguém, nós precisamos passar pelo processo de confiar em Deus, de dizer: Senhor, eu não sei de onde vai vir a provisão, eu não sei se essa é a direção que o Senhor tem para mim, mas as pessoas que estão caminhando do meu lado, que estão me discipulando, se eu cheguei até aqui porque alguém já me ajudou, mas a partir de agora parece que eu quero ficar meio independente, então eu não sei. Não. Senhor, ensina a ter um coração a confiar em Ti. Senhor, abra os meus ouvidos para entender aquilo que o Senhor tem para falar, às vezes num quebra-gelo, num pequeno grupo, às vezes na palavra, às vezes numa expressão do que o Senhor tem para nós. E o que Ele tem para nós? Ele quer nos ajudar através de entender as suas palavras,
Porque Jesus estava vendo a multidão. E ele fez uma pergunta proposital. Olha a pergunta que ele fez. E fez essa pergunta para pô-lo à prova. Então, existem situações que Deus nos coloca justamente para isso. Para que nós possamos estar cientes de que Ele está no controle. Como é que eu vou, Deus, eu confio em Ti, mas o controle, assim, sabe aquele impasse? Aquela dúvida que gera entre você e o seu espírito, e você fica assim, para onde vou, o que fazer, como vou? Ele sempre sabe o que está fazendo. Jesus, naquele momento, foi alguém na beira do mar da Galileia, para ensinar aquela multidão que a provisão vem dele. Precisamos confiar nele. Amém? O segundo ponto que eu quero tratar com vocês, eu quero refletir com vocês, que é aquilo que você carrega, Deus quer potencializar para abençoar outras pessoas. Às vezes, e eu vou confessar que eu me sinto tão pequeno às vezes em estar aqui. Porque aqui nesse púlpito passa tantas pessoas, Pastor Tarsis. Eu lembro, em Curitiba, eu ia ver o senhor, a gente nem se conhecia. O senhor estava pregando lá numa congregação, eu ia ver o senhor, eu falei, meu Deus, um dia eu quero pregar igual a ele. Um dia eu quero ser igual a ele. A gente não se conhecia, mas eu ia ver ele. E hoje a gente está compartilhando o mesmo púlpito. Ele pregou semana passada, hoje eu estou pregando aqui para vocês. Não sou eu, é Deus. Eu estou apenas me deixando ser potencializado por Deus. Porque se eu não estiver aqui, como é que eu vou estar em outro lugar amanhã? Se é na casa que os pastores confiam em mim, estão confiando em mim, estão trazendo essa oportunidade, é aqui que eu tenho que me deixar ser usado. É esse momento que eu tenho que deixar Deus me capacitar. Amém? Aquele menino, no meio do caos, aparece para Simão Pedro. Quem é? Quem é o menino? Quem foi ele? De onde ele veio? Quem são os pais? Qual o nome dele? A gente não sabe, é um improvável. É alguém. A gente não sabe quem é, mas ele foi alguém na vida de alguém. Ele estava sendo alguém na vida de alguém, se deixando ser levado. Ele simplesmente, Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho? O que eu tenho? Talvez para você se sente pequeno, igual às vezes eu me sentia pequeno em estar aqui hoje. Mas é esse pouquinho que você tem. Lá no McDonald's, quando você estiver dirigindo a sua moto, trabalhando, alguém chegar assim com a cabeça meio baixa e dizer assim, eu não sei o que fazer da minha vida. Você vê que aquela pessoa, esse feeling, esse olhar no olho de uma pessoa, você pode dizer para ela assim, cara, Jesus te ama, cara. Às vezes, tem pessoas, e eu me lembro de uma mensagem do pastor Tarsis, lá no Brasil, que ele pregou, que ele falou assim, ser alguém, fazer algo que às vezes a gente não está adaptado a fazer, que a gente não está acostumado, que a gente não foi capacitado para aquilo, sabe? Talvez, muitas vezes você não vai pegar um microfone para pregar, por mais que eu acredito que todos podem, é só perder o medo, igual eu estou perdendo aqui hoje, mas você pode, às vezes num abraço, Pastor Paul, lembra aquela história que o senhor contou uma vez, numa mensagem sua, você foi orar pela sua patroa, sem falar inglês, você orou em português ou em inglês? Meio a meio, os dois. Ele foi alguém em algum lugar, sem falar inglês direito, mas ele foi com aquele que ele tinha.
É essa a percepção que a gente tem que ter. Discipular não é necessariamente ser um líder, não é necessariamente você pegar alguém, vamos lá, vamos fazer um PG lá em casa. Se quiser, a gente está precisando de lar hospedeiros, está precisando de líder, vamos avançar. Mas sim, se você acha que você não é capaz, mas pegue alguém que está no seu lado, diz assim, eu quero caminhar junto contigo, marque essa vida, seja alguém na vida de alguém. Seja alguém na vida de alguém, marque essa pessoa. Sabe, olha só, gente. Meu pai, ele trabalhou por 7 anos como motorista de ambulância. E o meu pai, ele tem um feeling assim das coisas. Ele vê umas coisas que eu não vejo, que ninguém vê. Ele está vendo a situação. E ele estava voltando de São Paulo, de ambulância, para Itajaí, cansado, de madrugada. E tem um viaduto lá em Itajaí, então ele subiu e tinha um carro devagar na frente dele. E quando passou um carro no sentido contrário, fez o reflexo dentro desse carro. E o meu pai olhou dentro daquele carro velho que estava na frente dele, e ele viu que tinha uma família, uma pessoa com uma criança, levantando para cima a criança. Mas o meu pai notou naquele momento que não era uma brincadeira. Ele notou que era algo, era diferente. Ele ligou a sirene da ambulância e encostou a ambulância. O enfermeiro que estava viajando com ele, na hora já pegou a criança estava desmaiada e estava tentando reanimar a criança dentro do carro. Um carro velho, então não podia andar muito rápido. Meu pai botou a ambulância, o enfermeiro foi fazendo o que precisava ser feito. Chegaram no hospital, o médico falou assim, mais 2 minutos, essa criança teria morrido. Simples. Meu pai nunca mais viu aquela família, não sabe o nome da criança, não sabe nada. Mas aquilo que meu pai podia fazer na hora, ele fez. Ele ajudou uma família. Então, gente, é esse feeling que nós temos que ter. Essa percepção de ajudar, de estar lá na rota do cleaner, 3, 4, 5 mulheres trabalhando com você, e você lá querendo ganhar teus 10 pounds a hora e tal, e você daqui a pouco vê a outra mulher que não está legal, que ela não é assim, está 15 já, vou virar cleaner. Vou virar cleaner. Então, é essa percepção, gente, de ajudar, de ser alguém, de marcar a vida de alguém, dizer assim, olha, talvez essa pessoa nunca mais vai ver você, mas um dia ela vai lembrar assim, aquela mulher, aquele homem, um dia trouxe uma palavra que me fez a confiar. Se deixe ser potencializado, se deixe ser alguém na vida de alguém, seja alguém. Amém? Gente, ser o improvável, é na hora que você não acredita, é na hora que você não imagina, é a frase que você talvez não saiba falar inglês direito, mas é aquela frasezinha que você tem que falar com o seu patrão que é inglês. É assim, para Jesus, não tem idade, não tem tamanho, não importa a sua condição social, não importa as suas origens, tem a ver com o seu coração disposto. É isso que vale, é isso, confiar em Deus e se deixar ser potencializado pela história, por aquilo que Jesus tem na sua vida. Amém? Ponto 3, e eu vou já caminhar para o final. Você tem nas mãos a oportunidade de alimentar uma multidão. A gente vem a maioria de nós, viemos do outro lado do oceano. Alguns nasceram aqui, tiveram essa graça de Deus, né? Que é muito bom. Mas a maioria de nós viemos do outro lado do continente. Talvez aqui do continente europeu mesmo, Portugal, Angola. Cadê o Oscar? O Oscar dá?
Bolívia, Equador. Vocês vieram de algum lugar. Nós estamos aqui. Aquele menino, o texto não diz de onde que ele veio. O texto não diz se ele atravessou o mar da Galileia com a mesma multidão que Jesus atravessou, ou se ele já estava no mesmo lado do mar. O texto não diz para nós. Mas o que o texto vem dizer para nós é que ele estava lá disposto a servir. Disposto a estar disponível, dizer: Senhor, eu não tenho nada, ou tenho pouco, eu não sou ninguém. Dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe, eu estou com 35 anos, eu estou numas crises assim, uns negócios meio maluco. Não com relação à minha fé, não é isso, mas às vezes, assim, uns negócios, fico pensando: mas Senhor, o que o Senhor... Ai, Deus, eu trabalho num trabalho que eu não quero, quando é que o Senhor vai abrir outra porta? Sabe, é uns negócios assim, eu fico nessas crises, eu fico pensando: por que, Senhor? O que o Senhor tem para mim? E essa mesma crise, eu estava em 2019, quando eu trabalhava no hotel, e eu estava lá 6 meses, eu tinha emagrecido, já sou magro, né, gente? Eu emagreci 6 quilos. Eu estava, né? Sabe o iPhone, tem aquele, quantos quilômetros você anda por dia? Eu andava 18 quilômetros por dia dentro de um hotel, para vocês terem ideia. E estava um palito. E o que aconteceu? Eu naquela guerra, naquela luta: Jesus, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ter tempo para servir na tua casa, o que o Senhor quer comigo? E eu vim para um culto um domingo de manhã, e o pastor pregando aqui, ele, não sei se vocês lembram, ou quem estava aqui lembra, que ele colocou um vídeo na tela de um avião no meio de uma tormenta. E a mensagem foi poderosa, a gente chorou, e a gente se alegrou e tal, e falou com todo mundo, e beleza. Vou trabalhar, saio daqui, pego o trem, chego no hotel, trabalho, Hoover, para cima e para baixo no hotel. Tal. Chegou no final do dia, tinha uma portuguesa que trabalhava com a gente. E ela começou a contar ela já tinha contado uma parte da história dela, e ela contou uma parte da história dela. Ela acabou de concluir, tinha perdido os filhos para a justiça em Portugal, o pai estava com câncer em fase terminal, sabe aquela vida assim, que ela estava... E a única coisa que me veio, naquele momento, foi a mensagem que o pastor Jacques tinha pregado. Era a única coisa que me veio. Olha, Deus tem solução para ti no meio da tua tormenta, lá com teu pai, com teus filhos. E comecei a ministrar, e eu acho que eu mostrei o vídeo para ela, porque eu achei no YouTube. Tá vendo aqui esse avião no meio de um furacão nos Estados Unidos? Ele está ali, ó, firme, ele não desiste. Pode estar ventando em volta, pode estar chovendo, pode estar tornado, pode ter um monte de coisa, mas Deus é contigo, Ele não vai deixar você desistir. Aquela mulher começou a chorar, e ela começou a se desesperar, e tudo que ela queria foi um abraço. E naquele momento, tudo que ela queria era um abraço, e ela chorava comigo dentro do hotel, no local que a gente trabalhava, e eu falava assim: Senhor, por quê? 2 dias depois eu saí do hotel. Tudo que eu tinha para fazer durante aquele momento era trazer uma palavra para aquela mulher. Era o que eu tinha para aquele momento. Era o que eu podia dar para aquela... Era o que Deus colocou no meu coração. Sabe, gente, tem uma outra história da Bíblia que eu me simpatizo muito com isso, com isso que eu acabei de falar com vocês. A escrava, esposa de Naamã, a escrava da esposa de Naamã. Naamã era um general sírio, inimigo dos israelitas. Sua esposa tinha uma escrava que era uma menina israelita capturada. Quando Naamã ficou com lepra, a escrava lhe contou sobre o profeta Eliseu. Naamã visitou Eliseu e foi curado. Certo? Até aqui tudo certo. Mas quem foi essa menina? Essa menina tinha perdido tudo por causa das tropas de Naamã. Sua terra, sua família, sua liberdade. Ela estava no fundo da hierarquia social e não tinha motivo nenhum para ajudar ninguém. Mas ela foi alguém, em algum lugar,
na vida de Naamã. Ela não se importou com a situação que ela vivia. Ela não se importou com a situação que ela estava vivendo. Ela não se importou com o que fizeram com ela. Quando ela teve a oportunidade, ela falou: há um profeta. O que o profeta tinha que fazer, o profeta tinha que fazer. Mas a parte dela, ela fez. Ela foi alguém em algum lugar. Vamos nos colocar de pé, por favor? Através daquilo que você entregar nas mãos do Senhor, o Senhor vai potencializar. E não vai ser o suficiente, porque vai sobrar. Na história que nós lemos, sobrou 12 cestos. Vai começar a sobrar, além da sua vida, que você vai começar a ajudar as pessoas a ser alguém na vida de alguém, a ser alguém que vai ajudar alguém, a ser alguém que vai estender a mão e dizer assim: pode contar comigo. A luta que você está passando, eu já passei e eu posso te ajudar. Nós precisamos entender que aquilo que nós recebemos, nós precisamos dar. O Senhor, Ele tem muito mais para nos dar, mas tudo vai do nosso coração disposto em servir. Se o grupo de louvor quiser subir para cantar um louvor com a gente. E eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Eu sei que foi uma palavra de reflexão, uma palavra de fazer nos entender aonde nós estamos, em qual meio nós estamos inseridos, o que você e aonde você pode ou não ajudar. Ah, Leandro, eu não faço parte de uma liderança, eu não faço parte de um pequeno grupo, mas você faz parte de Jesus. Ele já morreu por você. A vida de Cristo, ela é uma inspiração para todos nós. Talvez você chegou aqui sem esperança. Você não confia. Você acha que não tem 5 pães e 2 peixes. Você acha que não tem nada. Mas você tem a sua vida para dar a Cristo. Eu quero fazer esse convite para você. Se há alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus, entregar a sua vida a Cristo. Ah, Leandro, mas eu não tenho muita coisa, eu não sei o que tenho. Você tem a sua vida, e através da sua vida Jesus vai dizer: eu posso fazer, eu posso multiplicar, eu posso te usar. Aonde você estiver, tem alguém que não tem certeza do seu futuro, alguém que não sabe o que é, alguém que não tem esperança, mas você quer ser alguém na vida de alguém. Hoje eu estou aqui sendo alguém na sua vida, alguém para ministrar sobre a sua vida. Se você quer receber uma oração também, Senhor, talvez as suas dúvidas dizem assim: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. O que o Senhor tem? Como é que eu me capacito? Como é que eu faço? O que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero mostrar para você que há uma esperança. Eu quero mostrar para você que Deus, Ele tem a solução. Só basta a gente olhar com os olhos corretos. Só basta a gente olhar com aquilo que o Senhor está nos ensinando. Pai, eu oro, Senhor, nesse momento, pelas vidas que aqui estão. Senhor, por esse ministério que tem a visão de pequenos grupos. Porque através de pequenos grupos, Senhor, nós somos discipulados, nós somos ensinados, nós somos tratados. Através dos líderes, Senhor, que são capacitados, nós podemos receber aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para nós.
Apenas precisamos aprender a olhar com os olhos corretos, aprender a te sentir, Senhor, a abrir os nossos ouvidos para que o Senhor possa tratar com a gente intimamente, tratar com a gente aquilo que eu prefiro deixar escondido lá no cantinho da minha vida, no cantinho do meu coração, e aquele pequeno objetivo, aquela pequena coisa que a gente não dá valor, é ali que o Senhor quer tratar. Senhor, abre os nossos olhos, me faça ser alguém em algum lugar, Senhor, seja no meu trabalho, Senhor, seja no college, seja, Senhor, na faculdade, seja, Senhor, no ônibus, no trem, Senhor. Pai, me usa, Senhor, aqueles que estão me ouvindo aqui, Senhor, que a partir dessa noite eles possam ter o entendimento que o Senhor quer usar eles, Senhor, que o Senhor quer tratar a vida deles também, que o Senhor quer potencializar a vida deles, que eles possam ver o destino deles, Senhor, que o destino é estar perto de Ti, Senhor, que o destino, Senhor, é ser alguém que seja temente ao Teu coração e que através da vida deles, outras vidas serão alcançadas. Senhor, a minha oração, a nossa oração essa noite, é que o Senhor possa nos usar fortemente, que o Senhor possa nos usar, Senhor, dentro do Seu propósito, dentro daquilo que o Senhor propôs para a minha vida, Senhor. Oh Deus, seja conosco, seja na nossa vida. Você pode cantar um pouco junto com o grupo do louvor? Tu és precioso, oh Espírito Santo, é a Tua palavra que foi ministrada, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Somos corpos. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Será que você pode cantar isso? Cante agora, Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bate nessa pessoa que está do seu lado aí, mas com muito amor, né? Bate assim, toca na mão dele e diga: esse é o teu tempo. Diga: essa é a tua hora. Podem se assentar, queridos. Nossa gratidão a Deus pela vida do presbítero Leandro, que aceita ser boca de Deus para as nossas vidas. Tem alguém feliz nessa casa aqui, sim ou não? O próximo pode ser você. O próximo pode ser você. Deus quer usar. A palavra do Senhor diz que os campos já estão brancos para a ceifa, mas os obreiros é que são poucos, não é? Então que você também se disponha, dizendo: Senhor, eu também quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um discipulador, um ganhador de almas para o Teu reino. Queridos, com muita alegria agora, nós, nesse tempo de generosidade, nós queremos trazer uma palavra ao seu coração, para podermos ofertar com alegria na casa do Senhor. Como é honrar a Deus com a atitude certa? Como é fazer da forma correta, para agradarmos o coração de Deus? Para não fazermos um ritual, um costume, algo que a gente até gosta de fazer, mas que faz por fazer, que ainda não entendeu a essência. Observe,
Ao instituir as ofertas, Deus esperava ser honrado através delas. Jamais Deus buscou as ofertas para si. Através do profeta Malaquias 1, 10 e 11, o Senhor nos diz que preferia o templo fechado do que receber uma oferta que não se expressasse em honra. Nos dois níveis de relacionamento com Deus em que nós nos enquadramos, primeiro, o de filho, segundo, o de servo, espera-se que haja honra. A honra não atém à oferta em si, mas ao anseio de expressar o amor e o valor que temos no Senhor Jesus. E o exemplo deste princípio tão importante para aplicarmos na nossa vida e recebermos tudo que Deus tem para nós, está registrado no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 3 ao versículo 9, eu vou ler apenas 2 versículos ou 3, para que vocês tenham isso no coração. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalho do frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali, zangados, disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderia ser dada aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz, porque o que ela fez, ou por que vocês estão aborrecendo ela? O que ela fez para mim é uma coisa muito boa. E Jesus continua dizendo: os pobres, vocês sempre vão ter junto de vocês. Então, não se preocupem com esse valor que foi investido na minha vida, porque nós precisamos entender que no reino de Deus, tudo funciona dentro do seu time. Repita após mim: no reino de Deus. Dá para melhorar? No reino de Deus, tudo existe no time de Deus. Nós não podemos perder esse time. Essa mulher, ela nos ensina através da sua atitude, uma maneira poderosa de honrar a Deus. Era aquele tempo, era aquele momento. Depois, se quisesse ajudar os pobres, fazer doações, poderia fazer o resto da vida. Mas aquele era um momento oportuno, especial. E aquela mulher tinha uma visão muito mais alta e além do que os próprios discípulos. Inclusive, um dos discípulos que reclamou com ela sobre aquele desperdício era um discípulo que mais tarde trairia Jesus. E era o tesoureiro, ele que era o administrador. E ele também tirava parte daquele valor. Então não era genuíno aquela expressão dele dizendo: por que gastou tudo isso, sendo que você poderia dar aos pobres? Aquela mulher entendeu que ela estava honrando a Deus. Quando nós entendemos que ofertar na casa do Senhor, seja o nosso tempo, nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso dízimo, a nossa oferta, empurrar um carro para alguém que está precisando lá fora, ajudar uma família como o pai do presbítero Leandro ajudou lá em Santa Catarina, adoração, engrandecendo ao Senhor. O que esta mulher fez? Certamente ela honrou ao Senhor com a sua atitude, e permitiu que através do seu ato, o Senhor também pudesse honrá-la. Jesus mesmo deixou isso bem claro. Olha, aonde o evangelho for pregado, o que esta mulher fez será falado, será lembrado. Uma forma de nós estarmos honrando a atitude dessa mulher. Se a honra que o Senhor nos concede está ligado à honra com a qual nós praticamos, então podemos dizer que esta mulher, Maria de Betânia, ela conseguiu ir a fundo na sua atitude. Em geral, o texto é usado para falar acerca de adoração. Repita após mim: adoração. Isso também é uma atitude de adoração. Ofertar ao Senhor. Porque quando nós ofertamos, nós estamos investindo no reino de Deus, para que ele possa continuar a ser propagado, avançando. Nós estamos esticando as tendas, quando nós estamos investindo no reino de Deus. Porque
nós temos o livre-arbítrio e nós podemos colocar os recursos que Deus confiou nas nossas mãos em qualquer lugar. Deus não nos obriga, mas quando nós fazemos com o nosso coração, Ele recebe como a adoração. E quando nós adoramos ao Senhor e honramos ao Senhor, pode ficar descansado, que assim como esta mulher foi honrada pelo Senhor, eu e você também seremos honrados pelo nosso Deus, amém? A maioria dos crentes não percebe que esse contexto envolve valores materiais e não música. Porque quando se fala de adoração, geralmente a gente pensa, então vamos cantar, não é? Mas ofertar é uma maneira silenciosa de você estar enchendo o coração de Deus com a sua adoração. Você está rendendo louvores ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. No capítulo 2 de Mateus, a Bíblia nos diz que os magos vieram de longe, lá do Oriente a Jerusalém, para adorar o menino que nascera na manjedoura. Eles manifestaram uma atitude de honra expressada através de suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Repita após mim: ouro, incenso e mirra. Eles vieram para adorar Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles não estavam cantando, fazendo um musical, não, silenciosamente. Eles estavam oferecendo as suas ofertas ao Senhor, honrando o Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. E até hoje nós estamos aqui falando da atitude daqueles homens e a atitude daquela mulher que fez toda a diferença na vida de centenas e milhares de pessoas que têm ouvido isso. Por quê? Essa atitude ela fez questão de se expressar publicamente. Hoje a oportunidade é minha e sua, de virmos ao altar, ao gasofilácio, também trazendo uma oferta, uma adoração ao Senhor. Que você nessa noite possa se expressar da melhor forma, entendendo que o Senhor não vê a melhor forma sendo o maior valor. É claro que dependendo das suas possibilidades, o Senhor sabe disso. Mas vocês lembram quando aquela viúva que veio diante do gasofilácio apenas com poucas moedas? O Senhor viu que o coração dela estava honrando a Deus com tudo que ela possuía, com a melhor forma que ela tinha. Então hoje, eu e você, assim como aquela mulher Maria de Betânia, e assim como os magos que tiveram a oportunidade de trazer uma oferta em adoração ao Senhor, nós também teremos. Tem alguém feliz por esse privilégio aqui? Diz um glória a Deus aí. Essa noite a oportunidade é minha e sua, de podermos oferecer ao Senhor, compartilhar algo com os irmãos. Nós estamos fazendo um investimento pesado na parte de trás da igreja, onde nós estamos levantando o templo onde os jovens e os adolescentes terão a oportunidade, na sua língua principal, porque os jovens e adolescentes falam inglês o tempo todo, não é? Então, enquanto nós estivermos aqui falando em português, eles estarão lá atrás, adorando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, falando entre eles, pregando, anunciando a palavra. Não vai ser tempo apenas para um momento de comunhão, não, eles vão estar sendo ministrados pela palavra. Então, essa é uma oportunidade. Nós já tivemos 2 irmãos que deram 2 carros para poder também investirmos lá. Então nós vamos vender esses carros. Teve um dos irmãos que já nos procurou dizendo: pastor, não vende para ninguém esse carro, que esse carro é meu, eu quero ofertar comprando esse carro. Então são formas de você adorar ao Senhor. A igreja segue triunfante, fazendo missões, alcançando as cidades, as vilas, os países, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós não dependemos do governo, nós não dependemos de pessoas externas. O reino de Deus é feito com a sua adoração, com a sua contribuição. Então eu quero orar por você, declarar o melhor de Deus sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os recursos que o Senhor tem confiado nas suas mãos, sobre a empresa que o Senhor tem colocado sobre a tua vida. E você que sonha ainda ser um empresário, nós queremos declarar a bênção do Senhor para que você possa acreditar que o melhor de Deus está vindo sobre a sua vida, para que você não se limite a apenas vender as suas horas no seu trabalho, mas que você também tenha para você e para poder oferecer para outras pessoas. Vamos orar, queridos? Abaixe a sua cabeça, por gentileza.
E você que está online pode orar também nessa hora. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo poder da Tua palavra. Senhor, com as nossas atitudes agora de adoração, trazendo dízimos e oferta na Tua casa, Senhor, nesse momento de generosidade, pedimos que a Tua bênção transborde sobre a vida dos Teus filhos, para que eles possam ver que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso nós estamos declarando saúde, Senhor, para que os Teus filhos não tenham que gastar com remédios e com médicos, mas que o Senhor possa ser médico na vida deles, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre os empregos aqui, Senhor. Abre porta de emprego sobre a vida dos nossos irmãos que estão precisando. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer isso. Abençoa os empresários dessa casa, Senhor, que tem gerado emprego para tantas vidas. Que a Tua bênção continue sendo derramada abundantemente sobre a vida dos Teus filhos, para que eles possam provar e ver que o Senhor é bom. Por isso nós oramos e os abençoamos no nome de Jesus. E a igreja que recebe diz amém. No bolsão da sua cadeira, à frente de você, tem um envelope. Você pode preencher o seu envelope com tempo nessa hora. Depois de pronto, você pode vir com a sua família, com os seus amigos. E você que está online, você também tem a liberdade de poder ofertar, tanto no prédio que está sendo construído para os nossos jovens, quanto as filiais que a matriz tem sustentado, para que possa continuar pregando a palavra. Você também tem toda a liberdade. E na tela, e aí nós temos todas as instruções para que você possa fazer com alegria essa atitude de adorar ao Senhor silenciosamente, ofertando na casa do Senhor. Jesus te abençoe.
irmãos, que no dia 23, que será o terceiro dia do impacto, né? Que será a volta do impacto, nós vamos estar recebendo uma adoradora, Ana Nóbrega, que já passou por aqui e que muito nos abençoou quando passou por aqui. Ela vai voltar agora com a banda. Então, que você puder colocar aqui na tela, por favor. Isso. Que você convide alguém para poder estar vindo também nesse culto. Ela vai estar conosco nos 2 cultos. Vai ser poderoso. Você é nosso convidado, tá bom? Vamos estar em pé. Sidney, sobe para cá. Venha orar por nós, nos abençoar, para que possamos ir para nossa casa. Nossa gratidão a todos os guerreiros da quinta-feira que vêm de perto e de longe, alguns direto do trabalho, e vêm para adorar ao Senhor. Que o Senhor possa recompensar cada um de vocês. Domingo antes, né? Domingo a nossa Santa Ceia, nosso poderoso culto de Santa Ceia. Esperamos vocês nos 3 horários. Vai ser muito importante estarmos juntos. Amém, vamos orar. Pai, obrigado, nós te louvamos por esse tempo, te louvamos pela palavra ministrada, Senhor, te agradecemos pela vida do Leandro, Pai, que foi canal nessa noite, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque eu tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Nos leva em segurança de volta para as nossas casas, nos dê uma noite, Senhor, abençoadora, de descanso, nos dê um dia, Senhor, amanhã de vitória, uma semana, Senhor, conquista para todos nós, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, recebam a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do doce, meigo e inefável Espírito Santo repouse sobre todos nós. Você que recebe diz amém. Deus abençoe a todos e até domingo.